Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todo mundo. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Aquela energia positiva, né? Não pode faltar, isso é da natureza do brasileiro. Ter essa energia, essa esperança que parece que não tem fim, né? Mesmo em tempos tão sombrios assim, a esperança parece que ainda não desgruda da gente, né? E graças a Deus por isso, porque se boa parte das pessoas que produzem alguma coisa nesse país desistir, é ladeira abaixo, pior do que já tá, né? Isso é uma coisa bem complicada de se pensar. Mas é interessante o vídeo de ontem que eu fiz falando sobre o empréstimo da CLT, como esse vídeo flopou. Porque eu falei dos agentes estatais, né? Parece que o algoritmo não gosta que a gente fale muito sobre isso, né? Falando quem é o seu verdadeiro inimigo e coisa e tal. Parece que o algoritmo não gostou muito, não recomendou, o vídeo deu uma flopada. Então, nesse vídeo a gente vai falar mais sobre subemprego mesmo, porque afinal você precisa focar naquilo que você pode mudar no seu dia a dia, né? Como diz o Renato 38, é mais fácil o macaco mudar a árvore ou ele mudar a árvore de lugar ou ele mudar de árvore. Entende? Não significa que você tem que ir embora do Brasil, né? Mas tá pequenas coisas que você pode fazer na tua vida que já dá uma grande melhora. E hoje eu quero trazer para vocês aqui alguns dos piores subempregos que eu vi. Eu vi uma postagem na internet, pesquisei alguns sites lá e é bom quando é anônimo, porque se dá para a pessoa ser identificada, a pessoa fica meio que acuada de falar, né? Eu também ficaria, se por exemplo tivesse acontecido alguma coisa assim, meio que, né, se eu falasse, poderia prejudicar a minha própria imagem, a imagem da empresa, poderia jogar processo. Então é melhor que eu não falasse, né? Mas nesses fóruns aí é interessante, as pessoas jogam muita coisa real. E a gente vai começar aqui com garçom. Pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Porque você vê o garçom, geralmente, um cara bem vestido, tá no restaurante ali meia boca e tal, mas aí começa a pensar, cara, o garçom, depende do ambiente que ele tá, ele vai ter que lidar com cliente arrogante, com gente chata, e se for num lugar onde vende bebida alcoólica, ele vai ter que saber lidar com bêbado, cara. É uma das piores coisas que existe no mundo, é o tal do bêbado. O meu padrasto uma vez teve bar e foi horrível. Eu não ficava muito lá, né? Eu trabalhava fora, mas nos domingos, geralmente eu ajudava ele, porque ele assava a carne nos domingos. E daí eu precisava ficar no caixa. É muito ruim, é muita barulheira, gritaria, e acho que eu devo ter um tipo de TDAH porque eu não gosto disso. Sei lá se tem algum tipo de autismo, eu não gosto, não gosto de som alto, não gosto de muita risada, muita falação. É uma chatice minha, mas eu não gosto disso. Não sei se é porque eu tive experiência bem negativa quando eu era criança, adolescente, e daí acabo que eu não gostando disso. Mas é um trabalho terrível, e a pessoa colocou lá que ela trabalhou numa temporada de tipo freelance, como garçom. O cara trabalhou 40 dias sem folga, trabalhava 10, 12 horas por dia e o pagamento não era tão bom, não era essas coisas não, hein? Isso que ele falou que era um lugar chique. E a pessoa depende bastante de gorjeta, da boa vontade dos clientes. E, como eu falei, tem vários clientes que são bons, né? Que você vai só fazer, servir ali, ser o teu trabalho normal, mas tem muita gente que não presta, que é horrível de trabalhar. Outra coisa que tá terrível também, que virou um baita de um subemprego, é professor, né? O professor que trabalha aí nesses contratinhos de prefeitura aí, ou que trabalha nessas escolas de meia pataca aí, privada, né? Da iniciativa privada, é horrível. O cara vai ganhar um salário de merda mesmo, literalmente. Ele vai ter uma carga horária geralmente exaustiva, sem contar que o professor mesmo, o professor de verdade, ele não para, ele tá sempre estudando, ele tá sempre fazendo curso, ele tá corrigindo prova, ele tá preparando aula.
E são pessoas que realmente nessas áreas que eu falei, elas não são bem remuneradas e não são reconhecidas. Elas vão ter que ter muita paciência, jogo de cintura, lidar com falta de educação dos alunos, tanto se for um professor lá do ensino básico, quanto um professor ali do ensino médio, né, do fundamental. Cara, essas pessoas não são bem valorizadas. E o professor, ele tá virando um subemprego. E daqui a um tempo, muita gente não vai mais querer. Eu já tinha pensado em estudar para ser professor, mas daí vê a insalubridade desses lugares. Enfrentar, né, fazer faculdade é exaustivo, porque você não vai parar de trabalhar para fazer faculdade. Isso daí, né, no nosso meio aqui, do mundo real, a gente que depende de trabalho, né, do nosso subemprego, do nosso emprego, não tem, isso não existe. Como é que você vai parar de trabalhar para estudar? Não existe. E aí você começa a trabalhar num lugar desses. Daí tem que fazer estágio. Aí você tem esse problema com a falta de educação, de compromisso com a turma, né, com quem você está ensinando. Aí você tem problema com a chefia. Esses diretores e coordenadores aí acham que são os donos da verdade. Aí você, qualquer coisa que você faça que vai corrigir um aluno, um pai vem bater boca com você, brigar, até ameaçar. Cara, isso é um baita de um subemprego e nós vamos sofrer muito por falta de professores num tempo muito breve. É... Outra coisa, vendedor de shopping. Cara, vendedor de shopping, olha, vendedores de qualquer área de shopping, né? Como eu vi num post lá, o cara falando da glamorização de você trabalhar num ambiente que tem ar-condicionado e coisa e tal, mas, cara, não vale a pena. Você vai ganhar um salário M mesmo, privada, e você vai depender de comissão. Depende do departamento que você está trabalhando. A maioria das vendas já são feitas online. Por exemplo, se você trabalha ainda numa loja de calçados, roupas assim, pode ser que venha algumas pessoas, porque tem gente que gosta de provar, né? Vamos lá no provador, vamos ver se aquela roupa realmente vai ficar boa nela. A mesma coisa acontece com sapato, com tênis, né? Você vai às vezes comprar na internet, depende do formato do teu pé, não fica legal, mesmo sendo o mesmo número. Então, acaba que as pessoas vão ainda nesse ambiente físico, mas você precisa vender muito mesmo para ganhar uma comissão, porque se você depender do salário fixo, você tá ferrado. Aí você vai também ter problema com gente chata, depende do shopping que você tá trabalhando, gente arrogante, cliente arrogante, vai tentar te humilhar. Você tem que ficar em pé sempre com aquela postura ereta, digamos assim, né, representando como se tivesse num alto cargo ganhando 10 mil, 20 mil reais. Cara, não vale a pena, sinceramente. Para começo de carreira, talvez, mas depois de um tempo você vai só acabar com a tua saúde física, psicológica e, e não vai dar boa, não. Outra coisa, caixa de supermercado. Esse eu posso falar com muita propriedade porque eu trabalhei muitos anos com caixa de supermercado. Trabalhei já desde caixa de mercadinho de esquina, nesses mercadinhos tudo esculhambado, como também já trabalhei em hipermercado. Graças a Deus, o tempo que eu trabalhei em hipermercado, eu trabalhei questão de 6, 8 meses no caixa convencional e daí me chamaram para ficar no caixa do setor de de eletrônico lá do hipermercado. E era muito mais suave. Quando vinha BO era grande, mas a maior parte do tempo eu ficava só ali auxiliando uma venda, alguma coisa ali, fazendo uma nota e era mais de boa. Agora, quem trabalha no caixa convencional é exaustivo, depende da tua estatura. Por exemplo, eu que não sou muito de uma estatura muito alta, eu não consigo ficar sentado e passando, porque era caixa grande, com aquela esteira, então eu tinha que ficar em pé e passando aqueles produtos ali o mais rápido que eu podia. Como eu já tinha falado num outro vídeo, esse hipermercado contratava empacotador simplesmente para ficar ajudando em setores que estavam com falha. Ali na frente de caixa, mal os caixa preferencial tinha empacotador e o resto ficavam só puxando os carrinhos de compra que ficavam lá no estacionamento, no G1, no G2. Então você ficava sozinho. Sempre tinha algum BO.
Sempre era um cliente brigando porque o preço lá na prateleira não era o mesmo que você passou ali, que você estava roubando. É, na época que eu trabalhei não tinha balança integrada no caixa, mas como era um mercado de uma área rica, né? Uma área nobre da cidade, os clientes achavam um absurdo. A maioria não sabia que tinha que pesar no setor de hortifruti, então sempre tinha gente que trazia aqueles produtos lá e não tinham pesado, e daí tinha que chamar a fiscal de caixa, de repente do movimento a fiscal não ia, e aí você tinha que pedir pro próprio cliente ir lá. Nesse meio tempo, o cliente que tava na fila, já aquele outro que tava esperando para passar as compras, já ficava bravo, te xingava, porque é, ele eles não queriam ficar esperando, né, cara? Você já vai num lugar cheio de gente. Eu também entendo o lado deles, né? Você tá indo lá, daí você ficar na fila ali, às vezes 20, 25 minutos, às vezes acontecia isso, os clientes ficaram realmente muito bravos. E é um sistema em cadeia que funciona, porque daí se tivesse todos os caixas funcionando certinho, com todos os empacotadores, ia muito rápido. Porque a gente vai pegando o jeito, né? Eu trabalhei ali, você vai pegando o jeito, cada produto ali não são tão variáveis assim, você vai decorando aonde que fica o código de barras, e os produtos assim, vamos dizer, por exemplo, na época o Nescau, ele vinha com uma tarja vermelha, Nescau, álcool, aí ele não passava no leitor, então você tinha que digitar, você acaba decorando esses códigos. E era rápido. Só que daí tem a questão, tem cliente que não gosta do jeito que você ajuda a empacotar. Cara, N problemas. Chegava a R$ 800 no caixa, tinha que fazer a tal sangria, que é tirar o dinheiro do caixa, tinha que chamar fiscal, bloqueava tudo. Às vezes vinha gente da era jurássica pagar com cheque, e daí era tanto BO aquele cheque, às vezes tinha fiscal que nem sabia preencher um cheque, e aquela fila enorme, os outros te xingando. Horrível, o ambiente terrível, terrível mesmo. Que olha, quando você for num lugar, num supermercado, mesmo que a pessoa esteja de mau humor, tenha um pouco de paciência, porque é um lugar onde muita gente não quer estar, e ela tá ali obrigada. O salário horrível, a chefia, tudo vai cobrar, tanto da frente de caixa ali, dos operadores de caixa, quanto de fiscal de caixa, até encarregado de caixa é culpado de qualquer coisa. Se a loja tá suja, é culpa deles. Se tem carrinho ali jogado no meio dos corredores, é culpa deles. Se tem muita devolução ali, produto trancando o lugar na frente de caixa, é culpa deles. Se o movimento diminui, é falta de bom atendimento do pessoal ali, é o operador de caixa que não raspou a barba, por isso não cortou o cabelo, por isso que diminuiu o movimento. Isso é horrível mesmo, gente. Tira o chapéu para quem trabalha nesses lugares. Assim como quem trabalha também em chão de fábrica. Depende da fábrica que a pessoa tá mexendo com coisa pesada, com a área ali, pode cortar, né? Se cortar, como uma fábrica de vidro que mexe com lâmina de vidro, é muito fácil de se cortar, o salário não é bom, carga horária exaustiva. Por exemplo, tem uma empresa que fica próxima ao meu município aqui, e para você chegar lá é longe, e é uma rodovia de pista simples, de sentido duplo, né, ida e volta, só que não é duplicado igual uma BR, por exemplo. Então é extremamente perigoso esse caminho, sinuoso, com muita curva sinuosa e tal. O ônibus é grande para levar, porque é bastante gente do meu município que trabalha lá. Inclusive tem várias fábricas lá, assim. E a pessoa já chega cansada. Você vê o risco que tem dela ir fazer essas viagens diariamente, é grande. E ela já chega cansada, daí a empresa tem um monte de regras. É terrível, simplesmente é terrível. Eu vou me ater só aqui a chão de fábrica dessa fábrica de vidro, porque eu já tive parente que trabalhou lá, então me explicou como é que funcionava. Fazem N regras, mas no fim é muito trabalho, muito empenho para pouco salário. Outra coisa é os operadores de telemarketing. É horrível, gente. Que ambiente insalubre que é aquilo. Você ficar num lugar toda hora sentado, aquilo vai te dar dor nas costas, e a chefia também, supervisão, é terrível. As pessoas não sabem lidar com as outras, são pessoas que estão ali no cargo de liderança, que não fez nenhum curso básico de saber lidar com os subordinados.
Aí a pessoa, ou ela trabalha num setor que ela só atende reclamação, ela é xingada, humilhada, ou ela vai para um setor que tem que fazer venda. Pensa, você já fazer venda é complicado. A economia de bosta que nós estamos nesse país. Ninguém mais quer comprar nada. Aí um operador de telemarketing ainda tem que vender uma coisa que o cliente não quer. Então é um ambiente totalmente insalubre, sem contar com o salário de privada também, que é vergonhoso para o setor. Outra coisa, quem trabalha em material de construção, esses auxiliares aí, tanto seja o motorista, não faz muita diferença. O cara vai ter que erguer peso, ainda os materiais de construção maiores, né, as grandes redes assim, gigantes, eles têm empilhadeira, eles têm aqueles munk no caminhão, que consegue erguer um pallet inteiro, um milheiro de tijolo na caçamba ali do caminhão, na carroceria do caminhão, conseguem erguer ali grandes quantidades de cimento. Aí vem uma retroescavadeira ali, uma carregadeira, né, fazer a carga de areia, de pedra. Ainda não é tão ruim, mas os que são menores, eles não têm esse maquinário, porque é um maquinário caro. Já pensou, o cara às vezes está sozinho, o cara tem que fazer uma entrega, 3 milheiros de tijolo, vamos dizer assim, e não tem uma empilhadeira para carregar, o cara vai ter que carregar 3.000 tijolos na caçamba do caminhão, na carroceria desse caminhão. Depois ele vai dirigir o caminhão muitas vezes, aí ele vai chegar no lugar, ele vai descarregar esse caminhão. E olha, eu entendo que o material de construção não ganha tanto dinheiro nesse material bruto. Se você pesquisar, você vê que eles não ganham muito dinheiro com tijolo, areia, pedra, cimento, ferro, né? Mas em outras áreas eles ganham muito dinheiro, principalmente no acabamento. E o cara trabalhar num lugar desse e ganha um salário, pode pesquisar. O salário de um auxiliar que trabalha nesses materiais de construção é de privada. Tirando ali vendedores, né, que trabalham na área interna do material de construção, ainda pode ganhar talvez um salário melhor, mas esses que trabalham de forma braçal, é muito trabalho, muito esforço, desgaste físico para um salário que não compensa. E é isso, pessoal. Vamos se ater aqui, senão o vídeo vai chegar a 30 minutos se a gente começa a conversar demais dessas coisas, né? E mais uma vez, só pincelando, o vídeo de ontem deu uma flopada bonita, porque eu especifiquei quem é o teu inimigo, né? Esses agentes aí, esse sistema, ele não quer que você saiba disso. Ele quer que você seja literalmente um escravo. O salário mínimo, ele é uma escravidão. Você começa a pesquisar, a ver lá, estudar, desde o tempo que eu estudava a história, você vê lá como que era o período de colonização, o período da escravatura que tinha aqui no Brasil, né? O Brasil escravagista e os navios negreiros e coisa e tal. Você vê como que aquelas pessoas sobreviviam, né? Era dado o mínimo possível que necessário para que aquelas pessoas sobrevivessem, trabalhassem, tivessem comida, um lugar ali para não pegar chuva de noite, para não pegar uma doença e morrer, e só um trapo para vestir. E aí você começa a trazer para os nossos tempos de hoje o salário mínimo, o mínimo pago possível para pessoas que já têm uma família, pessoas, né, com uma certa idade. É ridículo. É a mesma coisa daquele tempo. É uma escrava, é um trabalho escravo, né? Moderno. É isso que está acontecendo. E como eu falo, você precisa sair disso. O primeiro passo para sair de um problema é você entender o problema. Você ver o que está acontecendo, olhar ao teu redor e falar, cara, tem alguma coisa errada. Se você está assistindo esse vídeo, você já deve ter pesquisado vários outros canais falando sobre esse assunto. E você sabe que alguma coisa não está certa, mas muitas vezes você não sabe explicar o que é. Você simplesmente vê aquele problema, vê que tem uma falha, mas você não consegue especificar, às vezes, com palavras o que é. Na tua cabeça, às vezes, você consegue fazer uma linha de raciocínio, mas de repente você não consegue nem explicar para uma pessoa, um teu colega, um amigo, um parente, sei lá, até um desconhecido na internet que você esteja debatendo num fórum, uma coisa do tipo, e você não consegue explicar em palavras o que é que está acontecendo. Mas lá no teu íntimo, no teu eu interno, você sabe. E esse é um tipo de coisa que não é muito legal de se falar, né, hoje em dia. Muita gente não quer falar sobre isso, porque isso flopa vídeo, isso fica no que eles chamam de shadow bank lá, né, do YouTube, coisas assim.
É por isso também que os meus vídeos eles sempre vão ter plano de fundo de um jogo, alguma coisa assim, uma imagem aleatória, porque o que a gente fala aqui é coisa que não é legal para o sistema escutar. E entenda, o sistema que eu falo não é algo que nem Matrix, uma coisa assim. O sistema que eu falo é esse estado que aí tá com esse plano estatal dominando tudo. Você acha que a pessoa ganhando um salário mínimo, esse salário de privada, sobrevivendo, não podendo ter acesso a uma casa, um carro, você acha que isso é uma coincidência? Ou você realmente despertou e sabe que isso daí é um plano maquiavélico para algo muito maior e que vai levar a humanidade a castas? Pouquíssimas pessoas vão estar em cima e a maioria vai estar embaixo ali, totalmente escrava. Você precisa entender isso. Melhorar a cada dia. E o setor? Você olha para o setor, o que o setor de comércio em geral faz? Ele vai melhorar? Vão pagar mais? Não. Eles vão colocar pessoas de mais idade para trabalhar nesses empregos onde a geração Z, os mais novos, não querem. Aí o governo, ao invés de resolver alguma coisa, como eu li a matéria, o vice-presidente sugeriu, não, vamos cortar gasto, vamos cortar impostos, vamos valorizar quem trabalha, gera consumo e serviço no país. Não. Vamos tirar do cálculo da inflação o alimento e energia elétrica. Vamos maquiar. Porque alguns anos atrás, o que a velha mídia falava no jornal lá, o teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó acreditava. Falava que a economia, até na época do Collor, estava boa. E você pensava lá, o teu parente lá, pensava que o problema era com o mercadinho do Zé da esquina, que estava muito caro, que o resto do país está em vento em polpa. E enfim, gente, a salvação é individual e você precisa buscar as próprias melhorias. Comece apontando o problema, descobrindo o problema. Depois você vai começando a estudar formas de você sair daquele lugar, daquele problema. E como eu falei, você está num lugar horrível, você não tem tempo para estudar, você comece a pesquisar. Tem um lugar que paga um pouquinho mais e dá um pouco mais de tempo para você? Vai lá. E tente voltar a ler. Eu sei que é ruim quando você fica muito tempo acostumado a mexer com tela. Você gosta só de ouvir tudo pronto, mas tente voltar a ler pelo menos trechinhos, coisas assim básicas, porque vai melhorar a tua retórica e vai melhorar o teu modo, a tua fala com palavras, né, mais conexas assim, até quando você for pedir um emprego, conversar com alguém, eles vão analisar muito você conforme você vai falar. Infelizmente é o mundo físico vai te julgar pela tua aparência, pelo como você fala, tuas crenças, é assim que funciona. E é isso, gente, um abraço, por favor se inscreva, compartilhe, comentem aqui se você concorda, não concorda, ok? E eu espero que vocês todos fiquem bem, todos na paz. Deus abençoe cada um de vocês, ok? Um grande abraço.